Bom dia, meus amados irmãos, preciosas irmãs. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante em vossos corações. Hoje eu quero conversar um pouquinho, discorrer um pouquinho convosco. Salmo 49. Aqui nesta versão a qual estou lendo, tem o cabeçalho como a vaidade do homem. É um salmo dos filhos de Coré, nessa versão diz Corá, né? Essa mesma coisa. Então nós temos, é um salmo que tem exatamente 20 versos e rapidamente eu gostaria de passar convosco este salmo. Se o tempo permitir, a gente comenta algumas coisas. Povos todos, escutai isto. É uma chamada para ter-se atenção ao que será dito. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe. Então ele está abrangendo aqui os desprezados, os pobres e os ricos também. Todos juntamente, ricos e pobres. O chamado é para todo o povo. Então, povos todos, quer dizer, de todas as nações, de todas as sementes genealógicas, acho que não sei se eu falei certo, de todas as famílias, né? De todos os DNAs. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos de juízos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Veja bem, compreenda a colocação deste salmo. Nós estamos agora no verso 5. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem? Olha, você, eu, nós, somos tendentes a temermos. Quando Jesus nos disse assim: vós não deveis temer os homens que podem matar o corpo, mas deveis temer a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Por isso é que Paulo disse: se eu ainda estiver tentando agradar aos homens, eu não sou nada. Jesus não tentou agradar aos homens. O evangelho não agrada aos homens. O falso evangelho agrada os homens. Mas o evangelho, quando Jesus trouxe a sua mensagem, desagradou de mamana caducando, né? Todo Israel, exceto aqueles que foram chamados, predestinados para fazer parte da igreja daqueles dias, os demais se iraram, os demais se acovardaram com medo. Não tenha medo, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem. A perseguição sempre houve, ela está existindo e sempre existirá sobre a semente de Deus.
Nós estamos colocados aqui para vencer o inimigo no seu terreno. Esse corpo aqui. Vencer Satanás neste corpo, como Jesus venceu no corpo humano. Não tema, tema a Deus. Confia em Deus e não nos homens. Confia na graça e não nas riquezas. Porque o verso 6 vai dizer: dos que me perseguem, agora, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam, porque eles têm recursos, são poderosos, e eles sempre tentam atemorizar os menos favorecidos, mais fracos, para destruí-los, passar por cima, atropelá-los. É desta forma. Por isso o salmista escreveu: ora, diga a Israel, se não for o Senhor que nos protegeu, que a nós já teríamos sido destruídos. Se não for o Senhor, eles já nos teriam calado. Mas o Senhor nos tem protegido, nos tem guardado, e Ele vai continuar guardando. Não tema. Agora veja bem como vai andar como o salmo é escrito e anda. Agora veja esse tema. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Com ninguém, condição ninguém tem por mais quantos bi tiver para frente aí, quantos milhões tiver, trilionários, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Ninguém vai conseguir. Todos terão que fechar os seus olhos, arrogantes, presunçosos, bilionários, massacrador dos mais fracos, terão que encarar a cova. Ninguém vai conseguir sair disto. Nenhum pode remir-se a si mesmo e nem a seu irmão, para que não veja a cova, mas sim todos terão que enfrentar. Porque tu és pó e ao pó tu has de tornar. Nenhuma quantia em dinheiro pode impedir a morte, ninguém pode escapar dela. A morte tem que ser encarada, e se você confiar em qualquer coisa, exceto na graça de Deus, se você não se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e clamar por misericórdia, nada vai te tirar desta cova. Aqueles que recebem a Cristo como Salvador, Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Ele é a vida. O resto é morte. Vida só tem em Jesus. Vida só tem em Jesus. Porquanto vê se morrerem os sábios e perecerem tanto o astuto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Porque os seus pensamentos íntimos é que suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Agora, uma advertência. Todavia o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem, cedo ou tarde. Não tem como. Tal proceder é estultícia deles. A si mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem.
pensam que são eternos nas suas convicções anti-escriturísticas, pensam que são maiores do que o Criador. O barro se levanta contra o oleiro. Tal proceder é estultícia, é loucura. E ainda tem gente que aplaude o que eles dizem. Assim está escrito. Mas como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. A presunção, a morte é o pastor dela. A arrogância, a petulância, a tapiação, o engano, a mentira religiosa, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas. Quem é pastor deles? A morte. Porque ensinam as coisas contrárias às Escrituras e massacram os menores, os mais fracos. Cuidado quando você se torna grande. Acha que você é dono de todas as pessoas, das almas das pessoas? Pode mandar e desmandar e fazer o que quer porque tem muito dinheiro, muito poder bélico? Mas como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, porque eles descem diretamente para a cova onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Quando eles estavam ali pensando que estava matando a Jesus, não, eles estavam levando Jesus para o lugar aonde exatamente Ele teria que estar, para que hoje nós pudéssemos dizer: sou salvo pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém pode remir-se a si mesmo, o preço da sua alma é muito alto. Mas Ele nos tomará para si na hora em que a morte se aproximar. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Toda a glória humana passa e finaliza. E para onde vai a alma? O que você fez para a vida depois que esses olhos aqui se fecharem? A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, faz as coisas, mas não é para intenção de ajudar o próximo, mas para se glorificar a si mesmo, se tornar grande. O Senhor dos mais fracos, o Senhor de todos é Cristo Jesus. Todos nós somos povo condenado à morte. O único que veio a esta terra, caminhou por ela, empoeirou seus pés, cansou da jornada, morreu e ressuscitou, está vivo, intercede por nós, é Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a sermos fortificados nesta palavra. Não faça nada para glorificar a si mesmo, para ser louvado pelos homens, glorificado pelos homens. Procure ser louvado por Deus, seja humilde, simples, singelo, humano. Tenha misericórdia, tenha compaixão. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Não sabe usar o seu raciocínio, a capacidade que Deus dá. Mas que Deus nos ajude a valorizar aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, o alimento, a vida, comer desta palavra, beber desta palavra, porque esta palavra aqui é alimento, é o pão. Jesus disse: aquele que de mim se alimenta tem vida eterna. Alimente-se desta palavra. Jesus é o verbo que se fez carne.
Então ele deixou a palavra para a nossa alma viver espiritualmente através destes ensinos, desta Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não seja simplesmente um arrogante querer viver de enganar o povo com alguns dons. E ao invés da glória ir para a quem deve ser a glória, os homens estão tomando esta glória para si mesmo. Eu vi muito disso. Homens que não podem ser chamados a atenção, homens que não podem ser repreendidos, pessoas que se acham melhores do que as outras que já estão salvas. Que Deus nos dê a humildade que tinha Cristo, que Deus nos dê a obediência que tinha Cristo, que Deus nos dê a singeleza que tinha Cristo. Às vezes nós pensamos só em ter o poder que tinha Jesus, chegar ali diante de um sepulcro e mandar, sai, vem para fora, fulano, como Jesus fez lá em João 11, vem para fora, multiplicar pães, fazer isso e se tornar aí um grande homem. Não, é ser como Cristo. Ser como Cristo na singeleza, na humildade, lavar os pés uns dos outros, dar de si mesmo e não pedir nada em troca. Que Deus nos ajude. Eu preciso disso, você, todos nós. Em nome de Jesus Cristo, sejam curados, libertados, fortificados, animados a prosseguir nesta jornada cristã. Amém.